Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um Universo Acadêmico aqui pela UFN TV, o Universo Acadêmico na última semana do mês de outubro de 2020. Você pode acompanhar o programa no canal 15 da NET Santa Maria ou lá no YouTube. Basta colocar UFN TV, né? youtube.com/UFN TV. E o Universo Acadêmico que está começando essa última semana do mês de outubro, hoje traz 3 assuntos. 2 deles nós vamos falar daqui a pouquinho, hein? É daqui a pouquinho mesmo. Inscrições para o vestibular de verão 2021 da UFN, que mais uma vez não será presencial e vai escolher a nota do Enem para avaliar os candidatos. E também a Mostra Virtual UFN 2020 com informações sobre os cursos de graduação e de pós-graduação aqui da Universidade Franciscana. Nós começamos esta edição com um assunto que, de certa forma, repercutiu na semana passada, né? E que cada vez mais, a partir do avanço da tecnologia, vem repercutindo, por exemplo, na minha casa, na casa de você que está nos acompanhando, na casa, enfim, de todos nós, que é o quê? É a digitalização. E com a digitalização, você já parou para pensar que cada vez menos nós estamos utilizando lápis ou a caneta para escrever? É tudo na tela, né? Seja do computador, de um tablet ou até mesmo do celular. E para a gente analisar um pouquinho as consequências disso tudo, nós vamos novamente ter como convidados aqui no programa 3 pessoas que participaram da última edição do programa Universo Acadêmico. São eles aqui, ó, já estão aparecendo na tela para a gente, o Dr. Luciano Hartmann, médico neurologista infantil, o professor Cristiano Bittencourt dos Santos, que é professor do curso de Pedagogia da UFN, e também a professora Juliane Morgenstern, que é coordenadora do curso de Pedagogia EAD aqui da UFN, vão falar para a gente sobre a importância de escrever à mão em um mundo cada vez mais digitalizado. Bom, pessoal, a gente sabe que a pandemia, né, ela nos colocou numa situação em que as telas, inclusive, por exemplo, agora eu estou conversando com vocês aqui por meio de telas, estou utilizando, inclusive, uma outra tela aqui. A escrita à mão cada vez menos vem sendo utilizada. Isso não só por nós adultos, mas também por crianças e por adolescentes. E aí a situação que eu quero chegar com vocês é a necessidade de justamente essa escrita à mão. A gente sabe que ela ajuda, né, por exemplo, na coordenação motora, no pensamento, enfim, na criatividade, mas eu trago para o professor Cristiano, professor, é difícil a gente fugir das telas hoje, o mundo está cada vez mais digitalizado, agora qual a importância de cada vez mais nós incentivarmos filhos, amigos, né, crianças, filhos de amigos, por exemplo, a escreverem à mão e a gente retomar práticas que, por exemplo, lá nos anos 70 ou 80 eram muito utilizadas, claro que por conta da inexistência dessa digitalização cada vez maior no mundo. Eu penso que hoje nós colhemos um produto que nós plantamos e investimos por muito tempo. O Brasil, historicamente, ele foi construído enquanto busca de alfabetização, uma perspectiva sintética, que trabalhou desde a serem copiadas no primeiro momento. Não havia uma preocupação se compreendia o que se copiava, mas se copiava, e num segundo momento se dava uma ênfase maior para a leitura. Isso evoluiu, essa perspectiva sintética ela é muito antiga. Nós já compreendemos o analítico, compreendemos os construtivistas, que vêm nos provocar no sentido de utilizar tudo e todo e qualquer aporte. Mas o que eu penso enquanto escrita, essa capacidade comunicativa, certo? Muito atrelada à nossa função pinça, segundo alguns teóricos, nós nos tornamos do Dinello, Raimundo Dinello, um uruguaio, que ele nos diz, é a mão que nos faz humanos. E nas suas teses, na sua tese, enquanto busca por ludicidade e criatividade, ele vai nos apresentar justamente essa evolução dos nossos ancestrais que levantam as mãos e tiram o peso, o apoio desses membros e automaticamente começam a desenvolver esses membros para pegar, pensar, se defender, pressionar. E dentre essas utilizações da função pinça, nós temos a habilidade da comunicação escrita. Ou, como diria Emília Ferreira, nós temos uma psicogênese da linguagem escrita, que ela se desenvolve na espécie humana e depende de estímulos externos para que isso possa ocorrer amplamente.
Contudo, nós não podemos esquecer que essa perspectiva bem sintética, ela evolui, as tecnologias, elas ultrapassam a ponta do lápis e a minha função pinça, e outras ressignificações estão sendo dadas para a função pinça, que inicialmente estava muito centrada no rasgar, amassar, pinçar, pressionar. Hoje nós temos toda uma questão de sutileza, nós temos toda uma questão de descer, escorregar, nós temos toda uma necessidade de compreender o fluir enquanto algo que evolui, e os portadores textuais que necessitavam de lápis, caneta e da escrita, na sua grande maioria, eles também estão ressignificados enquanto tela, o que não abandona em nada a necessidade de continuar estimulando a minha função pinça. Porque se eu demorei milhares de anos para tirar as mãos do chão, dentro dessa ideia evolucionista, e eu demorei mais milhares de anos para desenvolver todo esse aparato, abandoná-lo agora seria um retrocesso. O que eu penso? Enquanto multigêneros textuais, nós vamos utilizar de tudo, da escrita convencional, da escrita tecnológica. Vamos pensar que as nossas aulas, elas se reduziram enquanto produção escrita, se ampliaram enquanto recursos para dar conta da nossa demanda. O que eu penso é muito cuidado, porque a escrita em si, cópia, não é um indício nenhum de que há aprendizagem. Nós estamos mecanicamente exercitando uma psicomotricidade fina, mas se aliada às questões cognitivas, muito mais na busca da construção desse significado que se está escrevendo, nós não teremos como abandonar a escrita mecânica, porque segundo os teóricos que norteiam o nosso estudo, e são muitos teóricos sobre a escrita, a gente vai sempre ter esse momento, qual? Sistematizar a função pinça aliada à cognição no ato mecânico de escrever. Legal, professor Cristiano, é bem importante essa sua colocação. Agora eu quero saber do doutor Luciano, a gente tem aquela questão, né, de que, por exemplo, escrever com a mão, isso nos torna responsáveis pelo resultado, doutor Luciano. E a gente, ao mesmo tempo, também está trabalhando, né, com aquele estímulo dos lobos parietal e occipital no cérebro lá, de pegar caneta, né, de ter a coordenação olho-mão, o reconhecimento das letras, né? A partir do momento que isso passa a ser cada vez mais abandonado por conta dessa digitalização, a gente, de certa forma, acaba retrocedendo do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista científico, até de questões de pensamento, de questões, eu diria assim, de desenvolvimento cerebral? Sem dúvida, assim, pensar em abandonar a escrita é algo inconcebível. Não, nunca, zero chance. Não se pode, não se deve permitir que isso aconteça. Deve-se sempre manter. Mas, sem dúvida, o nosso cérebro, ele é nutrido por estímulos. Tá? Quando a gente fala em mudança do ponto de vista evolutivo, a gente fala em séculos, né, em milênios, tá? Mas nosso cérebro, se não for nutrido diariamente com estímulos, essas áreas específicas, elas vão ter menores conexões, menores sinapses, e isso significa menor diminuição da nossa memória de trabalho, memória motora, tudo mais. Então, a coordenação visomotora, lóbulo occipital, parietal, temporal, aonde está a região da comunicação, né, regiões importantíssimas para a leitura também, elas vão, sem dúvida, a gente vai desaprender. O que está acontecendo hoje? Eu não vou nem falar só do escrever. Se eu pudesse escolher alguma coisa para, digamos, bloquear, não seria a digitação, mas seria o corretor ortográfico. Porque ele não nos faz mais pensar, porque a gente já sabe que se escrever errado, ele corrige, o Word corrige. E quando a gente tem que voltar a escrever, a gente fica na dúvida em palavras antes simples, e a gente já não sabe exatamente como escrevê-las. Porque no computador, não precisa pensar. Ele vai corrigir, ele vai sublinhar, ele vai te dar até a sugestão de palavra. Então, isso, nesse ponto de vista, a gente está regredindo. Tá? Não, e também, concordo com o professor, não há como a gente negar a evolução, negar o novo ambiente, as novas tecnologias que vieram nos ajudar, o que elas não podem é nos prejudicar. Tecnologia, na medida certa, bem planejada, é ótimo, é uma boa ferramenta. Mal usada, ela se torna um problema.
Tá? E a mesma coisa são as telas. Telas, na maneira adequada, nos ajudam. De maneira inadequada, prejudicam todo mundo, principalmente crianças. Principalmente crianças, que são hoje são a faixa etária mais sensível a ter comprometimento nos seus desenvolvimentos pelo uso abusivo de telas. E hoje a gente vê crianças pequenas, bebês, em franca explosão do desenvolvimento cerebral, estacionados em frente a televisões. Elas perdem completamente a capacidade de criar, imaginar e de interagir, porque elas ficam praticamente hipnotizadas. Não vai dar certo. E a gente está vendo habilidades que as crianças pensa-se que adquirem no meio digital. Por exemplo, aquele jogo famoso que muitos chamam Minecraft, que é um jogo de construção tridimensional. Aquela habilidade, aquela organização, aquela percepção visual espacial que as crianças adquirem lá, se você der peças para elas montarem aqui, elas não conseguem. Aquela habilidade adquirida no meio digital não se transfere para o meio real. Então, é uma falsa impressão que essa criança tem uma boa coordenação. A escrita, a pinça, não só a pinça não tem, pensa, imagine nós sem a pinça. Então, a escrita é fundamental e mais importante que a escrita, naquelas pessoas, e eu tenho que, como eu atendo muitas crianças com dificuldades, que não terão a condição da pinça, o que tem que ser entendido? Que elas devem, mesmo assim, saber criar, pensar, escrever, se manifestar o seu pensamento. Não deu com a pinça? Tudo bem, faz de outro jeito, mas se manifeste, crie. Mas se você tiver condições de pinça, vamos trabalhar para você ir aprimorando. Não tornando isso um troféu, que a letra tem que ser linda, maravilhosa, e posso falar isso porque a minha é catastrófica, sempre foi, eu tenho desgrafia, é catastrófica, mas isso não impede, se eu não escrevo bonito, mas que eu não crie e que eu demonstre meu pensamento complexo. Perfeito, bem interessante a sua colocação. Para encerrar, professora Juliane, é mais do que nunca importante que a gente então dê tempo para essa gurizada aí rabiscar, desenhar, mesmo que ela tenha que fazer, por exemplo, o dever de casa lá no computador, e principalmente para que a gente cada vez mais estimule as crianças, os adolescentes a realizarem exercícios motores com as mãos, por exemplo, e claro, controlar o tempo nos aparelhos. Professora Juliane. Com certeza, Rogério, concordo com os colegas, né? Trouxeram excelentes contribuições para pensarmos sobre esse assunto, que também nos instiga muito, a gente está sempre voltando, né, a pensar nisso, porque nós vemos crianças, adolescentes, jovens, deixando, né, de escrever, deixando de fazer uma série de construções nesse sentido, mas o importante também é, como foi colocado, estimular, né, esse sujeito a se desenvolver de diferentes formas. Eu acho que o uso que nós fazemos também, né? Então, brincar ao ar livre, fazer outras atividades, ser criativo, né? Buscar se desenvolver de diferentes modos e não apenas hoje, né? Manter o foco somente no computador, ou nas telas, ou enfim, que também não é suficiente. Eu acho que não podemos negar, né? Claro, mas também não podemos colocar toda a energia, né, nesse artefato que também, às vezes, acaba nos restringindo, né? E olhar para essa criança, esse adolescente, como alguém em formação, que vem se constituindo, né, subjetivamente, mas também vem se construindo nos aspectos físico, motor, intelectual, enfim, não podemos separar, né, o cognitivo do físico, do psicomotor, então está tudo conectado e tudo funcionando aí para construir um sujeito que pensante, crítico, enfim, né, e bem formado. Então, nesse sentido é que nós sempre estamos atentos, né, a essa nova geração e procuramos desenvolver diferentes estímulos para que essas funções sejam sempre mantidas, né, e aprimoradas. Lembrando então, pessoal, o desenvolvimento tecnológico, claro, a gente não pode brigar com ele, nem pode negá-lo, mas é mais do que importante que a gente estimule cada vez mais as crianças e os adolescentes, e nós adultos também, né? Para que possamos seguir aí escrevendo, usando lápis, usando a caneta e evitar um pouco teclados, né, e telas de computador, por exemplo. Eu quero agradecer a participação da professora Juliane Morgenstern, que é coordenadora do curso de Pedagogia EAD aqui da Universidade Franciscana, o professor Cristiano Bittencourt dos Santos,
que também até nos mostrou uns livros ali, professor, muito legal aquela sua iniciativa ali, é professor do curso de pedagogia aqui da UFN, e também o Dr. Luciano Hartmann, que é médico neurologista infantil e que em breve vai estar aqui na UFN com a disciplina Bases Neurológicas do Aprendizado, em uma pós-graduação de psicopedagogia que será oferecida pela UFN já nas próximas semanas, aí a partir do mês de novembro. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e pela contribuição, acima de tudo, sobre esses dois temas. Um abraço. Bom, depois desse assunto, né, sobre a importância de cada vez mais a gente escrever à mão, né, e claro, não brigar com a tecnologia, mas aproveitar bastante, né, lápis e caneta também, eu quero relembrar você que está acompanhando o programa Universo Acadêmico, que até o fim desta semana nós temos a Mostra Virtual UFN 2020. Olha lá na tela aqui, ó. É uma oportunidade para todo mundo acompanhar o que a Universidade Franciscana oferece com cursos de graduação e também pós-graduação. Rapidamente quero mostrar para você aqui, ó, a programação desta semana, a partir da quarta-feira. Você pode aproveitar para conhecer a Universidade Franciscana. Ó, quarta-feira, 28 de outubro, clicando em cima ali, ó, você vai poder ver que, por exemplo, nós temos 3 lives programadas. Curso de enfermagem, licenciaturas com pedagogia, matemática, letras, história e filosofia e também cursos de ciência da computação com filosofia, jogos digitais e sistemas da informação. Cada live, pessoal, traz informações a respeito dos cursos e também analisa um pouco como está o mercado de trabalho, as oportunidades justamente de cada área. Então não esqueça, você pode acompanhar a Mostra Virtual UFN pelo canal da UFN TV no YouTube, youtube.com/UFNTV e também pelo Facebook da Universidade Franciscana, né? facebook.com/Universidade Franciscana, tá bom? Agora outro assunto bem importante para você que quer estudar na Universidade Franciscana a partir de março de 2021, é o vestibular de verão UFN 2021 e por conta da pandemia do coronavírus, mais uma vez, assim como no vestibular de inverno, ele não será realizado de forma presencial e sim totalmente virtual. Vamos para a tela de novo? Olha só, as inscrições já estão abertas, vão até 30 de novembro. O valor da inscrição, R$ 50, pessoal, para todos os cursos, no total 35 cursos, 31 deles presenciais e 4 deles na modalidade EAD. Bom, mas como é que vai ser a avaliação se a prova não vai ser realizada de forma presencial? Pessoal, ela vai utilizar a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, entre os anos de 2015 e 2019. E é o aluno, na hora da inscrição, quem vai indicar qual o ano do Enem que ele realizou a prova, para que seja analisada pela Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da Universidade Franciscana. Vou dar um exemplo assim, ó, o aluno foi melhor, por exemplo, no ano de 2018, ele coloca ali na inscrição, né, a escolha, opta pelo ano de 2018 para ser analisado pela Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da UFN. Um detalhe bem importante, para quem for candidato ao curso de Medicina, a pontuação mínima, pessoal, precisa ser de no mínimo 600 pontos. Já para as demais graduações oferecidas pela UFN, ela parte de 100 pontos, tá legal? Então não esqueça, a inscrição vai até o dia 30 de novembro. O listão está programado num primeiro momento para ser divulgado no dia 7 de dezembro, também no site ufn.edu.br, onde você faz a inscrição ao vestibular de verão 2021 da Universidade Franciscana. Ficamos por aqui, você pode acompanhar nossa programação não só, né, no canal 15 da NET Santa Maria, mas também no YouTube, basta colocar youtube.com/UFNTV lá no YouTube. Você acompanha também as divulgações, as nossas publicações a partir das redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais!